a gente tem que falar algumas verdades. O Flávio Miliciano, o Flávio Rachadinha, ele que não gosta de ser vinculado com a milícia, mais uma vez teve um aliado preso no Rio de Janeiro. Dessa vez foi o Silvino Oliveira, ex-secretário do governo Cláudio Castro, preso por envolvimento direto com o Comando Vermelho. Cavalheiros, atiçaram minha curiosidade, mas agora tem minha atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite, canal do Professor Roberto, mais uma quarta-feira pra vocês! Entrando no ar, o nosso programinha da semana, desmascarando, aqui no Falando Sério de Política, essa direita sanguinolenta e a extrema-direita, exatamente! Mas não se esqueça de apertar o sininho, dar o like e te inscreve no canal, porque aqui a gente é resistência, a gente aqui tem que fazer nosso canal ganhar o Brasil todo e toda a América do Sul, e vamos que vamos! Exatamente! Com as notícias que aconteceram e estão acontecendo essa semana! Vamos lá, mas antes, solta a vinheta! E daí, tudo bem? Olha só o que tá acontecendo hoje no Brasil, gente! Parece que tem um setorzinho aí que já não tá dormindo à noite. Exatamente! É justamente a direita e a extrema-direita! Os caras são que nem o Pink e o cérebro. Tentam e não conseguem dar nada certo pra eles. Exatamente, tentaram dar um golpe, né? 2.0, lavajatista, não conseguiu. Acionaram a Rede Globo, os jornalistas, a Malu Gaspar e companhia. E quando aconteceu? Pum! Explodiu uma baita bomba na Globo! Bota pra torar! Tem um hiperfoco no Supremo Tribunal Federal, nos dois ministros e no Supremo, que é nocivo também à democracia brasileira. E eu acho que aos políticos interessa lançar essa luz sobre o Supremo para eles ficarem na sombra e conduzirem seus projetos. No entanto, a gente tem tanto evidências de envolvimentos de parlamentares, senadores, deputados, etc., como a gente tem também implicações na política local ou nas políticas locais. Então tem o Rio Previdência. Se tem um candidato potencial ao Senado que participou de uma decisão que botou R$1 bilhão dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master, isso interessa ao eleitor. A gente precisa saber quem do Rio de Janeiro participou disso. Se o ACN Neto, na Bahia, fez um contrato de consultoria de 3 milhões e 600, se o presidente do Senado está envolvido no caso da Amanprev, o eleitor precisa saber disso. Que o Zétel foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio individual. Essas informações também precisam circular. Eu não estou retirando a relevância do debate sobre o Supremo. Mas você acha que não está circulando? Eu acho que interessa aos políticos esse hiperfoco no Supremo. Então, eles estão se preservando mais do que preservando eu quero se acusando. Eu quero explorar esse ponto que eu já vi que o Merval tem questionamento aí. Só pra ser justa, eu não mencionei o Ciro Nogueira, que também criou citado, né? Então, assim, é um mar de... A Flávia disse que tem um hiperfoco no Supremo, e eu acho que tem. Eu concordo com a Flávia que tem um hiperfoco no Supremo Tribunal Federal. Os políticos que se envolveram com o Master, os que a gente sabe e que explicaram mal, e os que a gente ainda não sabe, porque eu conversava com uma fonte com acesso às investigações que disse: vocês estão cobrindo 30% de um. São 7, né? São 7, 8. 7, 8. Porque eles se esquecem, que a gente não esquece, e a esquerda tem uma diferença, a gente pesquisa, exatamente, e os canais de resistência foram atrás, Thiago dos Reis foi lá atrás, o historiador foi lá atrás, e o Marquito foi lá atrás e pegou eles ali, na boca da botija. O valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Então, eu cumprimento o Fred e toda a equipe que eu admiro bastante, Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme pelo Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos. Lá em Nova York, alisando o bancário, exatamente, cheios de rap, tremelê, viajaram com dinheiro do Master, foram elogiados o valor econômico e depois quiseram dar um caô pro povo, gente, que é isso? Eles só falam pro gado deles, porque o povo já tá sabendo que a Globo, a direita e a extrema-direita querem, na realidade, criar uma cortina de fumaça para que a coisa não caia em cima do colo deles. Mas é como o ministro Boulos falou, quem pariu Matheus, que o embale.
E deu ruim aí pra senhora Rede Globo. Ó, o Vorcaro tá fechando aí uma delação no caso Master. E a Procuradoria-Geral da República saiu na frente. Deve ser com a PGR a delação dele. Porém, como tem que ser avalizada pelo André Mendonça, ele obviamente dá prioridade pra Polícia Federal, porque o delegado é o delegado Thiago Marco Antônio, já falei aqui várias vezes, esse é o delegado que fez o dossiê de antifascistas e estava trabalhando ali para que quando o Bolsonaro impusesse uma ditadura, ele pudesse prender, ser o primeiro ali a prender toda a oposição ao Bolsonaro. O cara fascista e bolsonarista raiz, é o delegado do caso Master. Ele também tá tentando fechar uma delação com o Vorcaro. Porém, a imprensa já passou aí a atacar o Procurador-Geral da República, dizendo que ele quer, abre aspas, proteger ministros do STF. Como se tivesse coisa para delatar de ministros do STF e não de governadores bolsonaristas que foram quem roubou dinheiro junto com o Vorcaro, né? Aí você vê como a imprensa eles tentam te manipular de todas as maneiras e por todos os lados possíveis e criar factoides e criar ali, fazer um turbilhão, mas tá difícil. Tá cada vez mais difícil eles fazerem isso. Por isso que eu dei tanto Plantão Brasil, por isso que me atacam aí sistematicamente. Pois bem, aí, o que aconteceu? Olha só o que eu descobri aqui. Vou te mostrar algumas informações aí, que você vai ficar pasma ou pasmo. Vamos lá. Esse aqui é o Cláudio Castro no evento do Vorcaro, tá? Primeiro tava aqui o Lauro Jardim, e aí depois entra o Cláudio Castro. Olha o que fala o Cláudio Castro. Vamos lá, vou dar o play aqui. Eu queria agradecer meu querido amigo Fred Cachá, o Paulo Tonê, que diretores da Globo. Não estou vendo aí, mas que está aqui conosco, está ali. Paulo Tonê, agradecer, cumprimentar meus colegas governadores e tantos amigos aqui, nosso eterno governador João Dória. Dória também foi. Obrigado a todos pela oportunidade. Caiado. Valor, meus cumprimentos. De forma especial, cumprimento toda a equipe, parabenizo governador do Pará. Do Mato Grosso. Governadores, empresários, lideranças, homens da administração pública de maneira geral, em especial o Valor, né, pelo convite, pelo cumprimentar o Valor Econômico, através do Fred, através do Tonê. Muito obrigado pelo convite. Gostaria de cumprimentar aqui a Fernanda, da Globo, recebe, e cumprimentar também Cachar, em nome do jornal Valor Econômico. Queria iniciar agradecendo o honroso convite para estar aqui nesse evento do Valor, iniciar cumprimentando Maria Fernanda, obrigado pelo convite, Fred Cachar, cumprimentar de maneira muito especial o Paulo Tonê, na sua pessoa eu queria... Pois bem, por que eu mostrei os governadores bolsonaristas cumprimentando e agradecendo ao convite? Porque aí fica claro que eles foram convidados pelo Valor Econômico. Então o Vorcaro paga dinheiro para a Globo, e a Globo chama governadores para o evento, com tudo pago pelo Vorcaro. Todos viajaram de primeira classe, em hotel 5 estrelas, comendo banquetes, tudo pago pelo Vorcaro. Tá, Thiago, isso eu já sabia. Ok, o que você não sabia é o seguinte. Esse evento ocorreu nos dias 14 e 15 de maio. Por isso que a versão da Malu Gaspar de que dia 16 de maio ela estava na casa dela, mesmo se for verdade, não quer dizer nada, porque ela pode muito bem ter participado ali no dia 14 do evento, e no dia 15 pegou um voo, ou podia ter participado no dia 15, e no dia 15 à noite pegou um voo, dia 16 de manhã estava em casa. Ok. Se não estava no evento, pior ainda que o Vorcaro chamou ela de amiga, mesmo se ela tá lá, quer dizer, ele lembrou dela, falou, tá aqui fulano, e a Malu também. Estranho, bem estranho. Ok. O principal é o seguinte, o evento aconteceu dia 14 e 15. Sabe o que aconteceu no dia 20 de maio daquele mesmo ano? Vou te dizer o que aconteceu. O governo do Cláudio Castro passou a fazer, e eles fizeram ali em 66 dias, 16 depósitos no Banco Master. Depósitos esses que somam 970 milhões de reais. Fala, o quê? Então o Cláudio Castro viajou com o Vorcaro, a convite da Globo, e 5 dias depois, ele começou a fazer depósitos de quase 1 bilhão. Ele roubou 1 bilhão junto com o Vorcaro. A Globo facilitou o roubo de dinheiro público do Cláudio Castro e do Vorcaro. É por isso que você não vê a Malu Gaspar falar do Cláudio Castro. É por isso que a Malu Gaspar foi no Globo News, e para ela fazer isso tem aval dos diretores, tem aval da apresentadora, que é a Andréa Sadi, tem aval da direção que está acima dos diretores do programa, tem aval de todo mundo, dos irmãos Marinho, tem aval do Fred Cachar, que é o diretor de jornalismo do Globo, do Grupo Globo. Se você não sabe, você vai lá no site do Globo, tá lá os 3 irmãos Marinho, o nome dos 3, né, como donos, e logo abaixo tá o Frederico Cachar. Quer dizer, ele é o cara que tá abaixo dos irmãos Marinhos na Globo. E a Malu Gaspar ficou lá mais de 5 minutos elogiando o Cláudio Castro, que tá para ser caçado, e defendendo que ele não seja caçado. Esse escândalo é da direita. Foram eles mesmos. Tarcísio, Bolsonaro, Cláudio Castro, Ibanez, Rachadinha, Flávio Rachadinha, quem mais? Ciro Nogueira, quem mais? O presidente do União Brasil também, quem mais? O PL. E ainda por cima o presidente do PL dando uma de sincericídio. Chegou e falou lá agora, cara de pau, que não, nós tínhamos deputados que faziam lobby junto com os prefeitos para investirem no Master. Lembrando que o cunhado de Vorcaro, que era o braço dele, foi financiador, o maior da campanha de Tarcísio, e foi financiador também na campanha ou um dos maiores, da campanha de Jair Bolsonaro. Não, quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Eu falei com o Rogério Marinho, eles querem botar dosimetria desde que não faça a CPI do Banco Master no Senado. Quem é o Alcolumbre? O Alcolumbre? É um deles. Mas ele não quer a CPI do Master? Lógico que não. Abertamente? Lógico que não. Por quê? Que o atinge? Não atinge meio mundo. Aí eles fariam anistia. Mas não temos condição, porque eles já fizeram vários acordos com a gente para
por votar dosimetria e tudo mais, e eles não conseguem cumprir. O senhor está tranquilo com relação, porque vai ter muita coisa, como o senhor falou, vai atingir meio mundo a questão do Banco Master. Não tenho dúvida. Mas... Exatamente, gente! E depois querem botar nas costas da esquerda? Mas é muito cara de pau esse pessoal, gente! É muito cara de pau! E agora a última! É a cereja do bolo, Criança que brinca com fogo, faz xixi na cama, acende a fogueira que isso vai ser muito legal. Foca em mim! O presidente da CPI do INSS mandou 3 milhões, foca em mim! 3 milhões! Exatamente, vocês ouviram bem? 3 milhões! Aqui é o cantinho da paz! O presidente da CPI, o senador Viana, que é do PL, Partido Bolsonarista, Partido Ladrão, exatamente. Pega ladrão. O senador Viana, de Minas Gerais, simplesmente doou 3 milhões do dinheiro público para a Igreja da Lagoinha. Ai, ai, ai. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, destinou 3 milhões e 600 mil reais em emendas parlamentares a uma fundação ligada à Igreja da Lagoinha. E por que isso é importante? Porque o senador tem blindado na CPMI do INSS alguns membros da própria igreja, a exemplo do pastor André Valadão. Documentos analisados pela coluna mostram que um dos repasses ocorreu em 2019. Naquela época, Carlos Viana enviou uma emenda PIX de R$1,5 milhão de reais à Prefeitura de Belo Horizonte. A verba tinha destino definido, a Fundação Oasis, braço social da Igreja da Lagoinha. Ai, 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 Viana! 3 milhões para a Igreja da Lagoinha, que está envolvida diretamente, por ser proprietária da Clava Forte, da Fintech, não sei se você sabe, mas esse pessoal ali, o Valadão, criou um banco, a Fintech, para quê? Para descontar dinheiro dos aposentados. É isso aqui que eu tenho para eles. Exatamente. Dinheiro dos aposentados de forma fraudulenta. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Exatamente. Eu não invento. Exatamente. Eles é que falam pra nós que a gente só publica. Isso aí, o Valadão, o dono da Igreja da Lagoinha, ele, olha só, foca em mim. Ele fundou uma fintech financeira para fazer empréstimos consignados de contas de aposentados no INSS. Isso. E depois foi comprovado que essa Clava Forte fazia fraude. Exatamente. E o seu Viana deu 3 milhões para a Igreja da Lagoinha. Agora, o Vital Barbosa Araújo, de Bananeiras, Paraíba, diz que gostaria que o senhor falasse sobre o repasse de 3,5 milhões feitos pelo senhor para a Igreja do Valadão. Eu ajudei dezenas de fundações ligadas à Lagoinha. Para que você tenha uma ideia, eu tenho 53 hospitais reformados com dinheiro que eu passei para fundações. No caso, e é bom deixar claro aqui, você não manda dinheiro direto no cofre de ninguém. Assistência social, saúde, tem que ir para um fundo municipal, é a prefeitura quem gere, depois faz as licitações e entrega as macas, as camas, os equipamentos. E isso tudo é muito bem fiscalizado. Agora, o tamanho da dívida, e aqui eu quero deixar uma pergunta para o público, que o governo tem com as igrejas. Veja bem, Ernesto, e cadeias. Quem vai dar assistência religiosa lá gratuitamente são as igrejas. Os idosos, por exemplo, dos asilos que eu ajudo. Que é dona da Clava Forte, que depois fechou por causa da operação, Carbono Oculto. Exatamente, gente! Tem que pedir o boné. Aí, seu Viana, um conselho: pega o seu chapéu, bota o chapéuzinho e sai de mansinho. Porque tu não tem mais moral, rapaz! E queria botar nas costas do Lulinha! Cara de pau! Peraí, me explica direitinho. Quer dizer que a BMW do Careca do INSS está no nome da mulher do ex-ministro do TCU de Bolsonaro? É não, papai. A CPI tá mirando no Lula e vai acertar no Bolsonaro? É não, papai. Hello, papai! É muito cara de pau, Viana! Vocês são muito cara de pau, vocês da direita! Vocês são cara de pau, tchê! Denúncia grave. Quase 4 milhões do Banco Master para uma empresa do pastor André Valadão.
aquilo que faltava, provar a ligação direta entre o Banco Master e a Igreja da Lagoinha, não falta mais. Foi visto agora, através do COAF, essa doação de recursos. Claro, pastor Valadão não consegue explicar. Isso envolve, portanto, além dele próprio, o Zetel, que é cunhado do Vorcaro, e o próprio Vorcaro. Lembrando que Zetel e Vorcaro estão presos pelo todo o rolo que fizeram em relação ao Banco Master e à roubalheira de aposentados. Com isso, eu entrei agora com uma notícia fato, na verdade uma denúncia para a Polícia Federal, para que ela apure que empresa é essa, quanto ela ganhou e mais, se outras ligações existem. E fiquem atentos, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado do Crime Organizado conseguiu aprovar a quebra de sigilo do Zetel, do pastor Zetel. E lá na CPMI do INSS nós conseguimos aprovar a convocação do pastor Zetel. Ou seja, a lavagem de dinheiro do Master para a Igreja da Lagoinha está com os dias contados para ser provado. E nunca é demais lembrar, foi pastor Zetel da Igreja da Lagoinha quem doou 5 milhões, dinheiro do Banco Master, para a campanha de Bolsonaro 3 milhões e Tarcísio de Freitas 2 milhões. O Bolsomaster é isso que a gente vem explicando. Ao ponto de fazer uma fintech, a clava forte, envolvida até os gargumilo, com tudo que tem de ruim, que aconteceu com o INSS brincando com o dinheiro do aposentado, aí é fácil, né? Aí é fácil, né? Pegar dinheiro de aposentado e pensionista nessas financeiras, pra depois andar de iate, andar de jatinho, fazer banquete, com teu dinheiro, pobre de direita. O mestre da lorota ataca novamente. Em um feito inédito na medicina e no jornalismo, o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou para o livro dos recordes ao dar uma entrevista ao vivo diretamente da UTI. Médicos confirmam que ele foi o primeiro paciente da história a interromper o monitor cardíaco para passar a palavra ao repórter. Fala pessoal, eu queria fazer um pedido aí para quem puder no final desse vídeo, porque foi um dia que a gente acordou hoje aqui muito preocupado. Após vários dias sem cagar, ontem finalmente Bolsonaro conseguiu se aliviar. Em seu leito de morte na UTI do hospital, onde se encontra internado, o Bozo se borrou de medo e conseguiu encher as fraldas. Ai, me cago, Kelly, me cago. Com a voz fraca, o que me impactou ali foi um exame que o fisioterapeuta fez, né? Ozônio Cusal. Então, verdade. Quer dizer, às vezes não. Mandou ele ficar em pé. Ele não conseguia se equilibrar. Isso é um efeito colateral do remédio forte que ele toma para tentar conter. Então isso me preocupou muito. Esse é o tratamento. Nós vamos usar ivermectina, cloroquina e ozônio Cusal. Então, e é mais uma vez, mais uma constatação de que ele não pode ficar sozinho. Então ele não está no bico do urubu, doutor? Todo mundo vai bater as botas um dia. Eu não sou coveiro. Não, os caras se vitimizam o tempo todo. Mito vai morrer. Não tenho pena, não. Não tenho pena. Tudo isso de ruim que está acontecendo no Brasil, da gente tá vendo homofobia, xenofobia, assassinato de mulheres, né? Assassinato de trans, desrespeito à lei brasileira, golpes, é culpa do bolsonarismo, que é fruto da direita corrupta desse país.
podem ficar bravos. Podem aí falar, esses direitosos, que isso, que aquilo, tá falando besteira. Não tô falando besteira. Tô falando a realidade. Tudo de ruim que tá acontecendo no Brasil é por culpa do bolsonarismo. Que além de ser covarde, além de serem loucos, eles ainda são entreguistas da nação. Porque tem tanta loucura na cabeça de bolsonarista que eles são capazes de torcer contra o Brasil. Ou seja, são da política quanto pior acontecer pro povo, melhor para eles. Vocês podem ver, eles não apresentam nada. Ficaram 4 anos no poder e o que eles fizeram? Nada. Eles têm um bando de deputados que só querem pegar dinheiro público e fazer corrupção. Eles só querem andar de jet ski, querem andar de lancha, querem andar de jatinho, né? Fazendo festinha com teu dinheiro. É isso. É isso que essa direita quer. A direita quer manter o status com teu dinheiro. A direita quer manter tomando champanhe e viajando para Dubai com teu dinheiro. Porque eles são a semente da corrupção desse país. A gente tem que falar algumas verdades. O Flávio miliciano, Flávio Rachadinha, ele que não gosta de ser vinculado com a milícia, mais uma vez teve um aliado preso no Rio de Janeiro. Dessa vez foi o Silvino Oliveira, ex-secretário do governo Cláudio Castro, preso por envolvimento direto com o Comando Vermelho. É bom lembrar também que nós tivemos a prisão do Rodrigo Bacelar, antes, que era presidente da Assembleia Legislativa, e também o candidato para suceder Cláudio Castro e o candidato bolsonarista lá do estado do Rio de Janeiro, preso por envolvimento com o Comando Vermelho. 2 aliados do Flávio Bolsonaro, 2 políticos indicados pelo Flávio Bolsonaro, 2 políticos bolsonaristas, assim como o terceiro, talvez o mais famoso, o HT Joias, preso também por envolvimento com o Comando Vermelho e também bolsonarista e também aliado de Flávio Bolsonaro. E aí poderiam dizer, meras coincidências. Deve ser mera coincidência também que o Flávio Bolsonaro era amigo pessoal do Adriano da Nóbrega, o maior assassino do estado do Rio de Janeiro, segurança do jogo do bicho, segurança da milícia e membro do escritório do crime do Rio das Pedras, bairro Rio das Pedras, que é justamente onde Flávio Bolsonaro faz a maior votação no estado do Rio de Janeiro. Meras coincidências. Mera coincidência de que Adriano da Nóbrega, morto em confronto com o BOPE lá da Bahia, após atirar contra os policiais, mera coincidência que ele tenha sido homenageado com uma medalha dada pelo Flávio Bolsonaro. Inclusive o seu Jair Bolsonaro também elogiou muito o matador Adriano da Nóbrega. Coincidências também que o Flávio Bolsonaro tenha ido visitar na cadeia milicianos que executaram a juíza Patrícia Scioli, que investigava a corrupção na polícia do Rio de Janeiro e grupos de extermínio. E depois de visitar esses milicianos criminosos, assassinos, Flávio Bolsonaro disse que essa juíza fazia um péssimo trabalho, atacava muito os policiais, tratando o criminoso como vítima. Ele não negou que os policiais nem eram policiais mais, né? Os milicianos ali tinham matado de forma equivocada ou errada a juíza. Não, ele legitimou. Ele não disse que não aconteceu o crime, que aquelas pessoas não eram culpadas. Ele disse, não, mataram mesmo, mas ela mereceu. Esse é o senhor Flávio Rachadinha, Flávio miliciano Bolsonaro. Aliás, mera coincidência que no escritório, na verdade no gabinete dele, trabalhavam a esposa do assassino Adriano da Nóbrega e a mãe do assassino Adriano da Nóbrega. Coincidência também que ele, como deputado estadual do Rio de Janeiro, tenha passado 4 anos sem tirar 1 centavo da sua conta bancária. Ele recebia o salário e não pagava uma bala, um papel higiênico, nada. E comprou diversos imóveis. Aí fica a grande pergunta. Como ele conseguiu se ele só tinha essa conta? E aí vem a questão que hoje está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um certo cofre que ele dividia com Carlos Bolsonaro, também apontado como responsável por peculato e organização criminosa, e que eles tinham cofre. Toda vez que eles iam no banco, a data que fechava a ida no banco era o dia seguinte, no máximo, eles compravam um imóvel. Coincidência, né? Coincidência do Flávio Bolsonaro comprar um imóvel de 6 milhões de reais em dinheiro vivo. Mas não é
Isso não tem nada a ver com corrupção. Vamos votar no Flávio Bolsonaro para combater a corrupção, para acabar com o crime organizado. Vamos deixar o Comando Vermelho, a milícia, a rachadinha, tá solta no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Porque deve ser isso que pensam as pessoas que votam nele, né? Porque não é possível que o Flávio Bolsonaro seja o responsável por discurso de moralidade, de honestidade, de combate à criminalidade. Porque daí não dá pra gente se levar a sério. Então, eu tenho convicção que a população brasileira não aceitará esse tipo de postura, não aceitará esse tipo de manifestação pública por parte desse tipo de políticos que tem como foco fazer um discurso moralista, mas na sua prática tem a pior prática possível de corrupção e de leniência com crime organizado. Bom, agora resta então o candidato Flávio Bolsonaro para responder essa pergunta. Eu estou abaixo da pressão aqui. O senhor precisa que repita a pergunta? Por favor, por favor. Ok. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar. Pergunta da Júlia. Por favor. Não dá para continuar. Está passando mal. Os assessores podem, por favor.